Akuna deu um passo à frente, com a voz cheia de reverência ao se dirigir aos cavaleiros reunidos. Esta parede de ferro é o Lion Zolf, uma relíquia passada por gerações. Ela foi forjada de metal estelar, um material que não existe neste reino. Sua durabilidade é absoluta, como um juramento que não pode ser quebrado. A mão dele pairou sobre a superfície antiga. Só existem duas marcas nela. Uma foi deixada pelo primeiro comandante. A segunda foi a marca que eu mesmo gravei. Até Granfell Claude Arpegio Romeu ergueu levemente uma sobrancelha diante dessa história. Então Akuna puxou a lâmina, e o aço soltou um som claro e vibrante ao sair da bainha. Pois bem, Lord Ryoiziol, disse Akuna, virando-se e apontando a espada para o mago com solenidade. Se você realmente possui a aura da espada, então prove. Torne-se o mestre da terceira marca. Granfell Claude Arpegio Romeu fixou o olhar na lâmina lendária, com a expressão impossível de ler. Lauren entrou em pânico na hora. Comandante, como alguém de fora pode silêncio, cortou Jéssica, num sibilo afiado. Não tinha como um aventureiro qualquer fazer isso, a menos que o comandante tivesse algum plano. Lauren abriu a boca de novo, mas antes que pudesse falar, Granfell Claude Arpegio Romeu soltou um leve sorriso torto. Eu não posso empunhar essa espada, disse ele calmamente. Os cavaleiros em volta trocaram olhares confusos na mesma hora. Então ele ia recuar no fim das contas? Por um segundo, esse pensamento impossível passou pela cabeça de todos ali. Mas Granfell Claude Arpegio Romeu simplesmente passou pela arma lendária e arrancou uma espada de treino lascada das mãos de um soldado atônito ali perto. Esse pedaço cego já basta, disse ele. Akuna e Lauren ficaram com cara de quem tinha visto um fantasma. Uma espada de treino? Aquela lâmina frágil ia se despedaçar no impacto, pensaram eles, horrorizados. Mas no exato momento em que Granfell Claude Arpegio Romeu fechou a mão no punho, toda a atmosfera mudou. O ar ficou tenso, pesado e eletrizado, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Bum! Uma aura dourada aterrorizante explodiu e engoliu por completo o aço desgastado. Jéssica puxou o ar em choque. Os soldados esqueceram como respirar. Então, com um único balanço casual, Granfell Claude Arpegio Romeu liberou algo que parecia menos um golpe e mais uma tempestade. O Lion Zolf não apenas rachou. Ele foi completamente obliterado, reduzido num único instante por um golpe que ninguém ali conseguia compreender de verdade. A mente de Lauren ficou totalmente em branco. Impossível. Isso é insanidade. Aquilo era a aura de nível Grandmaster, vinda de um mago imundo? Os pensamentos dele mal conseguiam acompanhar. Granfell Claude Arpegio Romeu ficou ali parado no meio do silêncio como a resposta para uma pergunta que ninguém tinha ousado fazer. Granfell Claude Arpegio Romeu abaixou a espada de treino e pareceu quase entediado. Isso é suficiente? Perguntou. Na realidade, a barra de HP de Ryoiziol estava despencando rápido, e ele estava a poucos segundos de desabar ali mesmo. O rosto de Akuna se iluminou com pura admiração, do tipo que não dava para esconder nem se ele tentasse. Ryoiziol, você nunca deixa de superar as expectativas, disse Akuna, com um elogio sincero. Minha curiosidade sobre o seu potencial agora chegou ao auge absoluto. Então ele percebeu outra coisa, as mãos de Granfell Claude Arpegio Romeu estavam tremendo violentamente. Olha só como ele está tremendo, pensou Akuna com uma ternura inesperada. Ele deve estar tomado pela emoção diante da chance de aprender. Na realidade, claro, Granfell Claude Arpegio Romeu só estava no limite e mal conseguia se manter de pé por pura perda de estamina. Akuna se virou bruscamente para os subordinados. Escutem com atenção. Jéssica, é nós, Lauren. Ele entra no treinamento a partir de agora. Granfell Claude Arpegio Romeu tentou discretamente fazer as mãos pararem de vibrar enquanto os cavaleiros respondiam em uníssono, sim, senhor. Akuna sorriu com uma satisfação quase paternal. Vamos começar do zero, declarou Akuna. Esses três são mestres de elite da aura, mas primeiro você precisa de um corpo capaz de suportar esse poder. Prepare-se para um inferno de condicionamento físico, e absolutamente nenhuma espada até que eu diga o contrário.
Ao ouvir isso, Granfell Claude Arpegio Romeu quase chorou de gratidão por dentro. Graças a Deus, meus braços já estão virando gelatina, pensou Lioisiol, aliviado. Akuna, você é o verdadeiro MVP. Por fora, no entanto, Granfell Claude Arpegio Romeu apenas assentiu devagar, sem demonstrar nada. Aceitável, disse ele. E assim, o regime brutal de treinamento começou oficialmente. Lauren corria enquanto analisava em silêncio tudo o que tinha acabado de ver. Um mago aprendendo a espada. O capitão praticamente adora ele. E ainda assim ele recusou a relíquia do capitão, quase como se quisesse poupar a própria lâmina. Ele realmente respeita a hierarquia, percebeu Lauren. Eu julguei ele cedo demais. Preciso tratá-lo com a honra adequada daqui para frente, decidiu Lauren com firmeza. E então, no exato momento em que esse pensamento se assentou na mente dele, uma sombra caiu por cima. Eu sou Jéssica, anunciou a instrutora, com a voz estalando como um chicote. Bem-vindo ao moedor de carne dos Lioisiol Hart. Vai trocar de roupa. Enquanto Granfell Claude Arpegio Romeu se afastava, Jéssica estreitou os olhos. Ele pode até ter aura, mas no fim das contas ainda é um conjurador frágil. Sem estamina, um poder desses não serve para nada em combate real, pensou ela friamente. Eu vou te quebrar, garoto bonito. Mas então Granfell Claude Arpegio Romeu começou a se trocar, e a confiança no olhar dela vacilou. Quando a camisa saiu, Jéssica mordeu o lábio sem nem perceber. O olhar sádico dela foi derretendo aos poucos e virou algo muito mais perigoso, um olhar faminto, quase fascinado. Santa Mãe das janelas do sistema, olha esse abdômen. Isso aí é lute de altíssimo nível mesmo, Lauren sussurrou baixinho, mal conseguindo conter o espanto. Você acabou de engolir seco? O rosto de Jéssica ficou vermelho na hora, pega totalmente de surpresa. Ela limpou a garganta rápido e forçou a compostura de volta. Silêncio. O treinamento começa agora. Primeira lição, aprendam a pegada. Tentando esconder o rubor que ainda estava no rosto, ela soltou a ordem com autoridade rígida. Todos, desembainhem as espadas e mantenham a postura. O comando cortou o ar como um chicote, fazendo o grupo inteiro entrar em formação no mesmo instante, enquanto o aço saía das bainhas em perfeita sincronia. Lauren observava a fileira de recrutas como um falcão rondando a presa, com os olhos afiados pegando cada errinho. Você está se inclinando demais para frente. Endireita a coluna e ajusta o centro de equilíbrio. Jéssica foi soltando correção atrás de correção. Mão esquerda no umbigo, sinta seu equilíbrio aí. Trava bem esse polegar e não deixe o pé direito abrir para fora. A voz dela ecoava pelo campo de treino como golpes rápidos. Gravem isso bem, a mão direita é a que conduz à destruição. Todos, executem um corte vertical. Lauren cruzou os braços enquanto observava, pensando em silêncio, essa mulher é completamente obcecada pela espada. Entre os recrutas, Granfell Claude Arpegio Romeu seguiu a ordem com total concentração, mas os pensamentos dele corriam sem parar. Como exatamente Sararkin tinha empunhado a espada mais cedo? A memória se repetia na mente dele, rápida, precisa, esmagadora, como uma tempestade condensada em um único golpe. Enquanto visualizava a aura avassaladora do grande cavaleiro, ele fechou os olhos devagar. A respiração ficou estável e, com controle deliberado, ele ergueu a espada bem acima da cabeça, deixando a imagem daquele golpe devastador se gravar fundo na mente. De repente, Granfell Claude Arpegio Romeu sentiu algo estranho despertar dentro dele, como uma faísca acendendo no fundo do peito. Os olhos de Romeu se abriram num instante. Naquele breve lampejo de compreensão, a clareza atingiu ele como um raio. Sem hesitar, ele fez a espada despencar em um único movimento decisivo. Bum! A lâmina caiu com uma força aterrorizante. Areia e pedras soltas explodiram para todos os lados, e a onda de choque se espalhou pelo chão. Lauren e Jéssica ficaram congeladas no lugar, com os cabelos arrepiados, como se um raio tivesse acabado de atravessar as duas. Lauren correu para frente sem acreditar, alisando o cabelo bagunçado pelo vento de forma apressada enquanto se aproximava dele, ainda tentando entender o que tinha acabado de ver.
Espera um segundo, Sir Lioy. Como foi que você fez isso? A voz dela tremia entre espanto e confusão enquanto olhava fixamente para o chão esburacado. Grandfel Claude Arpegio Romeu respondeu com calma, como se nada de anormal tivesse acontecido. Eu só tentei reproduzir o movimento de Sir Arkin. O queixo de Lauren quase caiu no chão. Reproduzir? Isso é completamente absurdo. Ninguém simplesmente reproduz essa técnica. Aquele golpe é a esgrima característica do comandante. É a técnica suprema que todo cavaleiro Lioyard passa a vida inteira perseguindo. A mente de Jéssica voltou na hora para o poder aterrorizante da espada de Arkin. Ela tinha duvidado que esse mago sequer soubesse usar uma espada direito. E ainda assim, ali estava ele, recriando perfeitamente uma arte lendária depois de ver só uma vez. Com aquele nível de aura de espada ainda pairando no ar, Jéssica percebeu que aquilo estava muito além de um simples momento de recordação de mana. Eu achei que ele fosse só um mago excêntrico, mas isso é talento de monstro. Enquanto isso, Grandfel Claude Arpegio Romeu pesou a espada casualmente na mão e deu um pequeno sorriso satisfeito. Nada mal. À distância, Arkin observava em silêncio e assentiu com convicção firme. Um prodígio enviado pelos céus. Ele tem potencial para um dia até me superar. Arkin soltou um suspiro baixo. Que desperdício trágico um homem assim escolher trilhar o caminho da magia em vez da espada. Mesmo assim, os lábios de Arkin se curvaram num sorriso determinado. Então eu preciso guiá-lo direito antes que a Torre dos Magos monopolize o talento dele. Nesse momento, uma voz chamou por trás. Capitão Arkin, Sua Majestade chegou. Arkin abaixou a cabeça imediatamente. King Akuna avançou com um sorriso travesso se espalhando pelo rosto. Ouvi dizer que meu salvador quer trilhar o caminho da espada. Naturalmente, eu precisava vir ver isso com meus próprios olhos. De repente, o rei franziu a testa enquanto examinava o chão sob os pés. Esta praia tem areia demais. Eu temo que a poeira possa prejudicar a saúde delicada do meu benfeitor. O olhar de Akuna escureceu de um jeito perigoso, fazendo um arrepio descer pela espinha dos cavaleiros atrás dele. O pânico explodiu na mesma hora. Os cavaleiros agarraram vassouras e começaram a varrer a praia como se a vida deles dependesse disso. Ele está preocupado que Sir Lioy pegue um resfriado por causa da poeira? Não deixem um único grão. Varrem como se a vida de vocês dependesse disso. Mas Akuna ainda não estava satisfeito. E esse sol está cruelmente forte demais. E se meu salvador desmaiar por insolação? A voz do rei soou cheia de preocupação exagerada. Arkon começou a suar nervosamente. Sob aquele olhar real aterrorizante, os cavaleiros saíram correndo para a floresta próxima em puro desespero. Como um enxame de gafanhotos enlouquecidos, eles arrancaram árvores adultas pela raiz e replantaram tudo pela praia em poucos segundos, criando instantaneamente um oásis improvisado de sombra. Arkin assentiu com seriedade. A atenção de Vossa Majestade até aos menores detalhes do treinamento é realmente inspiradora. Realmente, um exemplo brilhante para o povo. Akuna sorriu cheio de orgulho, com os olhos se estreitando de alegria. É mesmo? Arkin continuou, com a voz tremendo levemente de emoção dramática. Eu não fazia ideia de que Vossa Majestade tinha uma preocupação tão profunda com o ambiente de treino dos cavaleiros. Como capitão da ordem, eu não posso simplesmente ficar parado. Jéssica e Enoch bateram continência com firmeza. Entendido. Só que, para choque geral, Akuna de repente arrancou a própria armadura real, empolgado. Parece que hoje eu tenho tempo livre demais, declarou o rei alegremente. Portanto, eu mesmo vou participar do treinamento. Não se sintam pressionados pelo meu cargo, me tratem exatamente como tratariam um novo recruta. Enoch começou a suar frio na mesma hora. Se com licença, o que exatamente o comandante está dizendo? Jéssica sentiu a pressão aumentar 100 vezes mais em um instante. Vossa Majestade, por favor, se acalme. Primeiro precisamos consultar os outros recrutas. Os instrutores correram para intervir, enquanto a multidão concordava freneticamente com a cabeça.
Sim, com certeza. Cheio de confiança, Akuna apontou direto para Grandfell Claude e arpegiu Romeu. Romeu. Vamos perguntar a ele. Posso participar do seu treinamento, Sir Lee? Grandfell Claude arpegiu Romeu sentiu na hora a aura assassina irradiando de Enoch e Jéssica atrás dele. Se eu aceitar isso, percebeu ele sombriamente, vou virar inimigo público número 1. Ainda assim, por fora, ele manteve a compostura nobre perfeita. Claro, Vossa Majestade será sempre bem-vindo. Por dentro, porém, ele não estava nem aí. Dito isso, King Akuna, meu treinamento de hoje já terminou. Talvez o senhor possa treinar com Jéssica no lugar. E com Enoch também. Akuna bateu palmas com entusiasmo. Uma sugestão brilhante, Sir Leoy. Enquanto isso, Jéssica e Enoch foram recuando devagar até um canto, com o sangue fervendo de raiva. Maldito desgraçado! A voz do rei trovejou pela praia. Agora comecem. Ataquem-me até ficarem satisfeitos. Um ensurdecedor sim, senhor. Explodiu dos cavaleiros, marcando o início da sessão de treino mais dolorosamente constrangedora da história. Enquanto o sofrimento continuava, a cena foi mudando aos poucos para outro lugar, a Majet Tower, um monumento de poder arcano. Uma batida pesada ecoou contra uma porta grossa de madeira no fundo dos corredores da torre. Entre. A resposta veio calmamente lá de dentro. Dentro do laboratório escuro, iluminado apenas por lâmpadas mágicas tremeluzentes, uma figura encapuzada se aproximou de um homem completamente soterrado em pilhas de documentos de pesquisa e diagramas arcanos. Esse homem era Méfio, um alto mago pertencente à facção da magia negra. Só a reputação dele já carregava um peso enorme dentro da torre. Foi você quem tirou a magia negra do ridículo e a levou ao prestígio atual, disse o mensageiro com respeito. Se não fosse por Marcelo, sem dúvida você estaria sentado no trono da Majet Tower. Os olhos de Méfio eram como abismos frios e sem fundo. Fale. O mensageiro imediatamente apresentou vários artefatos estranhos. Trouxe isso porque Sir Leoy os enviou para avaliação mais cedo. Todos irradiam uma poderosa energia sombria. A testa de Méfio se franziu profundamente. Leoy, você está falando do aventureiro que atualmente está cooperando com o Red Magé Marcelo? Enquanto examinava os itens espalhados sobre a mesa, os pensamentos de Méfio começaram a correr rápido. Isso não são bugigangas comuns. Cristais impuros, seda de escama de carpa, e a peça central, o Vampire Coat Orb. Um humano normal jamais poderia possuir esse tipo de coisa. Quem exatamente é esse tal de Leoy? Depois de um longo momento de silêncio, a expressão de Méfio escureceu com interesse. Envie um pergaminho de mensagem para Leoy imediatamente. Eu mesmo vou conduzir a avaliação. Enquanto isso, a noite foi descendo devagar sobre Yasha Island. Os poderosos guerreiros que treinaram o dia inteiro desabaram nas camas, gemendo e quase chorando chamando pelas mães, completamente exaustos. Mas, apesar do colapso geral, um homem continuava se forçando sem parar. Uma tela holográfica azul brilhou diante dele. Alerta do sistema. Missão diária. Corra 20 km. Complete 1000 flexões. Barras em andamento. Abdominais, 465 de 500 concluídos. O corpo de Grandfell Claude Arpeggio Romeu se movia mecanicamente como uma máquina incansável, enquanto a alma de Leoy gritava em agonia por dentro. Os músculos de Grandfell Claude Arpeggio Romeu gritavam em protesto. Eu vou morrer, eu realmente cheguei no meu limite físico depois daquele treinamento infernal do Archon mais cedo. Cada fibra do corpo dele tremia de exaustão. Ele lembrava vividamente da tortura da manhã. Arkin tinha corrido como um louco. Ah! Faz séculos que eu não treino assim. Ele tinha gritado alegremente. Mais 100 voltas. Corrida de 20 quilômetros concluída. Enquanto isso, a alma de Leoy explodia por dentro. Archon, seu velho maluco por batalha, lê o ambiente e some daqui de uma vez. Jin. Você excedeu seus limites físicos. Condições ocultas atendidas. Recompensas disponíveis.
Os olhos de Lioy se arregalaram quando a janela de status apareceu. Vigor, 35. Agilidade, 37. Mana, 126. Essa era a essência de subir de nível através da própria mana. Na mesma hora, o cansaço esmagador evaporou. Mas o corpo de Grandfell Cloud RPG Romeu já estava desabando. Eu preciso dormir, agora. Foi então que um pássaro mensageiro mágico desceu do céu noturno. Um pergaminho se desenrolou no ar, projetando uma voz calma. Saudações. Eu sou o Rai Magé Matthew Dinka, da facção da Magia Negra. Estou entrando em contato sobre o resultado da avaliação dos itens que você enviou. Sir Lioy. Grandfell Cloud RPG Romeu piscou devagar, surpreso. Ah, certo, os itens que deixei na torre mais cedo. Ele se endireitou um pouco e respondeu com calma. Pode prosseguir. Matthew continuou com a voz firme. Primeiro item, o Vampire Cult Orb. Rank, único. Requisito de nível, 400. Uma esfera condensada da essência de um vampiro. Quando o sangue selado dentro dela detona, ela libera um dano em área catastrófico, capaz de aniquilar campos de batalha inteiros em uma única explosão. Isso não era um item comum, mas sim um artefato demoníaco extremamente raro, do tipo que a maioria das pessoas nunca veria nem uma vez na vida. Eu gostaria de alugá-lo para fins de pesquisa, disse Matthew com um cuidado contido, embora o desejo na voz dele fosse impossível de esconder. A mente de Lioy começou a calcular na mesma hora. Nível 400, de qualquer forma, eu ainda não posso equipar algo assim. No mínimo, posso transformar esse favor em vantagem e usar isso depois para recuperar meu medalhão. Na verdade, isso saiu melhor do que eu esperava. Grandfell Cloud RPG Romeu respondeu com aquela voz fria e régia de sempre. Muito bem. Eu lhe concedo permissão. Então, sem perder o ritmo, ele continuou. E os outros artefatos? Matthew retomou a avaliação com calma. Também há um cristal bruto de grau único. Ele não tem nenhuma restrição de nível. A estrutura dele preservou a pureza impecável de uma esmeralda de alta qualidade, com quase nenhuma perda na qualidade. Nossa análise também confirma que ele produz um efeito de recuperação de vida quando o portador está sob ataque. Seria um material base ideal para criar o tesouro da ilha conhecido como Jewel Reset. E este aqui é uma Radiant Carp Silk de grau único. Mais uma vez, não há nenhuma restrição de nível ligada a ele. Quando usado em criação, ele melhora bastante a estabilidade do atributo fogo e também aumenta a eficiência de evasão. Mais interessante ainda, ele pode até desbloquear um atributo estético oculto. Sem dúvida nenhuma, é o tipo de material feito para uma criação realmente lendária. Se possível, eu poderia talvez alugar essa seda também? Grandfell cruzou os braços e mergulhou em pensamento, com um rosto impossível de decifrar. Estética. Nunca ouvi falar de um atributo assim em nenhum sistema de level up por mana. O que isso deveria fazer? Enquanto isso, por dentro, a alma de Lioy estava praticamente pegando fogo de curiosidade. Eu preciso descobrir isso por conta própria de algum jeito. Não tem como simplesmente deixar isso passar. Mas por fora, a máscara nobre de Grandfell não rachou nem por um segundo. Não posso permitir que você simplesmente alugue a Radiant Carp Silk. Eu já pretendo usar o cristal bruto na criação de joias, e a própria seda será transformada em um lenço. O tom dele fez aquilo soar menos como uma decisão e mais como um decreto real. Matthew manteve uma expressão impressionantemente neutra. Entendo sua posição. No entanto, se desejar seguir com uma produção em larga escala mais tarde, os lucros em potencial seriam astronômicos. Lioy não cedeu nem um pouco. Era hora de usar a técnica suprema de negociação que ele aperfeiçoou nos miseráveis dias de escravo corporativo. Como está em minha primeira encomenda, vou precisar avaliar a qualidade final antes de tomar qualquer decisão futura. Ainda não vi com meus próprios olhos a verdadeira capacidade da Magé Tower. Mostre-me o melhor do seu talento. Impressione-me com uma eficiência impecável. Grandfell empurrou o pergaminho na direção de Matthew de um jeito que pegou o mago completamente desprevenido.
A expressão dele carregava uma arrogância suprema, vestindo um sorriso que mal podia ser chamado de sorriso. Exijo perfeição absoluta, não importa o custo. Por dentro, Lioy gritava de desespero. Quem mandou você falar isso? É o meu dinheiro que você está apostando. Mas do lado de Matthew, aquelas palavras soaram de outro jeito. No instante em que ouviu que praticamente não havia limite de orçamento, os olhos dele brilharam com ganância aberta e empolgação profissional. Enquanto Matthew encarava Grandfell em silêncio, um pensamento surgiu com clareza na mente dele. Marcelo definitivamente não escolheu esse homem por acaso. Tinha coisa demais escondida por trás daquele rosto calmo. Ele é realmente um homem fascinante, pensou Matthew consigo mesmo, sem conseguir esconder o interesse crescente. Depois de uma breve pausa, ele abaixou a cabeça em uma reverência suave e respeitosa. Como desejar? Enquanto isso, por dentro, Lioy se sentia como um velho enrugado que já tinha vivido 90 anos cansativos. Ótimo! Conversa encerrada. Eu realmente não consigo continuar com essa atuação nem mais um segundo. Está na hora de dormir. No momento em que a troca terminou, Lioy se jogou na cama e começou a roncar na mesma hora, enquanto a dignidade de Grandfell de algum jeito continuava intacta, deixando Matthew falando sozinho para o vazio. Espera um momento, Sir Lee, Matthew começou a dizer, só para parar no meio da frase. Ele rangeu os dentes e murmurou baixinho. Droga, ele realmente dormiu. O absurdo da situação deixou Matthew parado por um instante. Eu não posso perturbar o descanso dele agora. Com isso, ele se virou em silêncio para sair, rabiscando uma mensagem curta em um pergaminho antes de ir embora. Vou esperar por você no Sky Garden. O bilhete que ele deixou para trás dizia, aguardarei sua presença no Sky Garden. Convido humildemente para um diálogo privado comigo. A redação era formal, respeitosa e claramente intencional. Estava assinado por um alto mago da escola de magia negra. E enquanto esse convite silencioso permanecia no quarto, o amanhecer foi surgindo devagar sobre a ilha. A escuridão foi recuando, e uma nova luz pálida se espalhou pelo horizonte. Enquanto a maior parte do mundo ainda dormia profundamente, uma figura solitária já corria pela linha da costa. O som rítmico dos passos cortava o ar da manhã enquanto a brisa do mar passava com força por ele. Grandfell seguia avançando sem piedade na rotina de condicionamento físico, sem desacelerar nem por um segundo. Lá no fundo, Lioy sentiu um estranho orgulho começar a crescer. Ele ainda estava sofrendo, mas agora pelo menos tinha um toque de satisfação misturado nisso tudo. Finalmente estou começando a pegar o jeito dessa vida de level up por mana. Foi então que uma coruja despencou do céu, segurando um bilhete nas garras, com um rosto estranhamente humano que deixava a cena ainda mais bizarra. Ela soltou um grito agudo. Sir Lioyol! A carta dizia, fiquei preocupado por não receber resposta desde a noite passada. Minhas mais sinceras desculpas se esta mensagem estiver perturbando sua paz. O tom era tão educado que quase parecia desesperado. Lioy piscou confuso. Hã? Que mensagem? Grandfell, é claro, continuou calmo e gelado por fora. Uma mensagem? Repetiu ele friamente. Só então ficou claro que um bilhete tinha chegado ao amanhecer sem que ele sequer percebesse. Grandfell soltou um leve suspiro de arrependimento. Eu realmente deixei passar essa correspondência. A mensagem ignorada dizia originalmente, estarei esperando por você no Sky Garden. Por favor, venha para uma conversa. Assinado, Raimagé da Escola de Magia Negra, Matthew. Então a voz de Matthew foi projetada diretamente do papel. Felizmente, talvez tenha sido melhor que você não tenha visto isso antes, já que meus horários mudaram desde então. Agora eu gostaria de convidá-lo formalmente para o Sky Garden amanhã à tarde. A recusa de Grandfell veio tão rápido que chegou a ser cruel. Difícil. Matthew travou na mesma hora. Difícil? Então você está ocupado? Nesse caso, talvez ao meio-dia seja mais conveniente? Grandfell nem piscou antes de responder. Continua difícil. O tom dele permaneceu totalmente neutro,
o que de algum jeito tornou aquilo ainda mais pesado. Matthew puxou o ar com força. Meu Deus, você deve estar completamente soterrado de trabalho reconstruindo o reino. Então talvez bem cedo, Grandfell o interrompeu antes que ele terminasse. Isso também será difícil. Não havia o menor traço de hesitação na voz dele. Matthew fez uma pausa, e naquele silêncio uma percepção começou a surgir devagar. Isso é um teste. Não havia outra explicação. Afinal, Lioy era o primeiro parceiro de pesquisa já ligado a um alto mago em toda a história da torre. Alguém nessa posição naturalmente seria cauteloso. Ele está testando a paciência, a cortesia e a compostura de um alto mago, concluiu Matthew por dentro. Quanto mais ele pensava, mais se convencia de que aquilo era algum tipo de avaliação elaborada do caráter dele. No fim, Matthew foi o primeiro a ceder. Mas antes que ele pudesse dizer muito mais, Grandfell falou de novo. Não é simplesmente difícil. É dolorosamente difícil. Então ele esclareceu em um tom calmo e cortante. Eu preciso me dedicar ao caminho da espada. Não tenho tempo a perder com reuniões privadas e secretas. A voz de Matthew ficou quase desesperada. Então quando não seria difícil? Estou disposto a me ajustar totalmente à sua disponibilidade. Grandfell pareceu pensar por um momento, como se estivesse concedendo misericórdia só depois de muita consideração. Depois de amanhã de manhã. Posso separar 1 hora. Matthew finalmente soltou o ar que claramente estava prendendo. Finalmente, muito obrigado, de verdade. Por dentro, Lioy olhava sem reação para a própria persona de Grandfell. A gente já estava planejando ir até a Maget Tower mais ou menos nessa hora mesmo, então por que o Matthew está agindo como se tivesse sido abençoado pelos céus? A coruja levantou o voo de novo, levando consigo as últimas palavras do mago. Então nos vemos lá. Estarei esperando. Não muito longe dali, sob a sombra de uma árvore próxima, Commander Arkon observava toda a troca com um sorriso de quem entendeu tudo puxando o canto dos lábios. Ele parecia estar se divertindo até demais com o que tinha acabado de ver. Mais tarde naquele dia, o campo de treinamento de Yusra Island ecoava com a música áspera do aço e das ordens gritadas. A área inteira estava viva com movimento, disciplina e a pressão dos treinos constantes. Instructor Enos gritava ordens para os recrutas sem a menor piedade. Estabilizem a ponta da lâmina. Coloquem toda a força no braço e acertem com firmeza. A voz dele estalava pelo campo como um chicote, sem deixar espaço para hesitação. Os recrutas responderam em perfeita sincronia, sim, senhor. Mais afastado, em um canto mais isolado do campo, Arkon se aproximou de Grandfell com passos lentos e medidos. Grandfell levantou levemente uma sobrancelha ao vê-lo. O que exatamente significa isso? Perguntou ele, frio e cauteloso. A expressão de Arkon ficou séria quando ele falou. Vou dizer de novo. Eu não posso te ensinar. A seriedade no tom dele fez a frase soar menos como um insulto e mais como uma verdade dura. Explique-se, exigiu Grandfell na mesma hora. Os olhos de Arkon brilharam com intensidade. Estou falando literalmente, Sir Lioyol. Você já alcançou o limiar da iluminação através das chamas do combate real. O rosto de Grandfell permaneceu sem expressão, mas por dentro Lioyol estava praticamente tremendo. Combate real? Do que esse homem está falando afinal? Eu só treino há um dia. Grandfell estreitou os olhos e perguntou friamente. Você realmente acredita nisso, Sir Lioy? Arkon pareceu quase impressionado com a pergunta. Você está se subestimando demais. Já chega a ser absurdo. Então por que não verificar seu domínio da espada agora mesmo? Sugeriu Arkon. Muito bem, respondeu Grandfell com uma voz fria e firme. Eu não faço ideia de que mal-entendido é esse em que ele se enfiou, mas se eu perder o controle como ontem, meu vigor vai cair para 0 na hora. Mesmo assim, não havia como recuar agora. Foco. Grandfell fechou os olhos devagar. Eu preciso entender o que exatamente é Sword Ki. Parece diferente dos círculos mágicos que estudei antes, em alguns pontos é parecido, mas não é a mesma coisa.
Ele forçou a própria respiração a se estabilizar enquanto buscava para dentro de si. Dizem que qualquer um pode aprender isso. Então, no fundo daquele silêncio, ele tocou uma verdade mais profunda. Agora eu consigo sentir uma torrente de energia completamente diferente da mana, girando e se enrolando dentro do meu núcleo como uma corrente viva. A sensação era crua, estranha e inegavelmente real. Se eu controlar esse fluxo do mesmo jeito que controlo a mana, então devo conseguir usar isso. Essa ideia ganhou nitidez na mente dele de repente, transformando o instinto em método. No momento em que Arkon viu a mudança na postura de Grandfell, ele sorriu. Os instintos do comandante eram afiados o bastante para perceber a menor alteração. Ele já sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Grandfell não era um homem comum. Então, com um estrondo cortando o ar, uma luz azul explodiu da lâmina dele numa onda violenta, brilhante e puro bastante para rasgar o próprio ar. O campo de treinamento pareceu parar por um batimento. Sword Ki manifestado, agora eu entendi, percebeu Lioyol em espanto repentino. A resposta estava ali o tempo todo, só esperando ele alcançá-la. Sword Ki é só outra forma de energia, pensou ele. Se eu aplicar os mesmos princípios de exploração e interferência que uso com a mana, então até essa força instável pode ser guiada e estabilizada. A corrente antes errática se reuniu em um fluxo perfeito, parecido com uma lâmina. Arkon deu um passo à frente, chocado com o que estava vendo. Uma swordsmanship tão estável só surge com esforço repetido e disciplina implacável, disse Arkon, com a voz cheia de admiração. Você pode até ter perdido o treino formal de ontem, mas sua prática solitária nesta manhã já me diz tudo o que eu preciso saber. Não existe motivo para você não conseguir controlar esse Ki. Então, de repente, incapaz de se conter, ele agarrou Grandfell pelos ombros, com o rosto vermelho de empolgação. Mesmo assim, a teoria completa por trás do Sword Ki fica para outro momento. O que importa agora é o seguinte, você é um gênio nato da espada. Ele se aproximou mais do que o confortável, levando até a compostura de Grandfell ao limite. Sir Lioy, ou melhor, meu futuro discípulo, você vai trilhar comigo o caminho interminável da espada. A alma de Lioy gritou de horror. O que é esse olhar? Por que ele está me encarando desse jeito? Isso é assustador. Os instintos dele dispararam uma resposta clara na hora. Corre! Eu preciso me afastar desse homem agora mesmo. Mesmo assim, Grandfell Claude Arpeggio Romeu permaneceu firme diante de Arkon e respondeu sem vacilar. Perdoe-me, mas eu não tenho intenção de dedicar toda a minha existência apenas à espada. A determinação dele saiu mais afiada que aço polido. Se uma lâmina surgir no caminho diante de mim, então eu seguirei por esse caminho sem medo. Então eu a empunharei. Esse é o meu caminho. No instante em que essas palavras grandiosas e dramáticas saíram da própria boca, Lioy quis se enterrar vivo de tanta vergonha alheia. Meu Deus, para! Por favor, só para de falar. Mas o rosto de Arkon se iluminou com pura alegria. Grandfell Claude Arpeggio Romeu tinha superado até as expectativas mais exageradas do velho mestre. Com um sorriso aberto e satisfeito, Arkon acenou alegremente ao dar um passo para trás. Estou ansioso para ver o que espera por você no fim desse caminho, jovem. A voz dele carregava orgulho e empolgação, como se ele tivesse acabado de testemunhar o começo de algo realmente extraordinário. Grandfell Claude Arpeggio Romeu virou as costas para a cena em silêncio. Era hora de trocar de roupa e se afastar por um momento. Só que, atrás dele, os outros recrutas já tinham ouvido bastante da conversa para tirar as próprias conclusões. Aos olhos deles, o caminho até o verdadeiro topo da esgrima nunca tinha parecido tão claro. Não era só talento, mas um espírito inquebrável e trabalho duro sem descanso que levavam um espadachim cada vez mais alto. Essa percepção acertou todos eles como uma descarga de adrenalina direto no peito. O espírito de luta deles explodiu de uma vez, ardendo quente e feroz. Enos, Lauren e Jesse trocaram sorrisos leves e tortos enquanto observavam os outros queimando de inspiração repentina. Eles tinham entendido algo importante de forma errada, com certeza, mas talvez fosse melhor assim. Às vezes,
um mal-entendido é mais útil do que a verdade. Jéssica abaixou a cabeça devagar, e uma sombra pesada de melancolia passou pelo rosto dela. Toda aquela empolgação ao redor só deixava os próprios pensamentos ainda mais pesados. Pensando bem, eu nunca ouvi falar de alguém dominar Sword Aura em um único dia. Lioyol realmente é um gênio que vive num nível muito acima do resto de nós. Quanto mais ela pensava nisso, mais sufocante aquela diferença parecia. Era como olhar para um abismo sem fim, uma distância tão absurda que nenhum treino, por mais brutal que fosse, por mais tempo que durasse, parecia suficiente para fechar essa lacuna. Mesmo que treinassem até os braços e pernas cederem, ainda assim talvez nunca bastasse. Mas então algo endureceu no olhar dela. A hesitação desapareceu, e no lugar veio aço puro. Não. Eu também sou uma espadachim de honra. Vai chegar o dia em que eu vou ficar de igual para igual ao lado daqueles dois. Enos e Lauren carregavam o mesmo peso no coração. Para eles, a distância até Lioyol parecia quase infinita, como o topo de uma montanha tão alta que desaparecia nas nuvens. Mesmo assim, eles não conseguiam desviar os olhos dela. Mesmo que tivesse que correr até as pernas se quebrarem debaixo dele, Enos se recusava a recuar. Porque ele também era um guerreiro com orgulho no peito, e o fogo da determinação voltou a crescer dentro dele com força renovada. Eu também sou um espadachim de honra. Eu juro que um dia vou lutar ao lado deles. Ali perto, Arkon fechou os olhos e sorriu em satisfação silenciosa, saboreando aquele momento como um mestre vendo o ferro finalmente tomar forma na forja. O espírito de todo mundo tinha sido reforjado naquele instante. Um único gênio realmente tinha o poder de abalar o coração de todos ao redor e mudar o clima de um campo de batalha inteiro sem nem tentar. Fazia muito tempo que Arkon não sentia o próprio sangue esquentar com esse tipo de empolgação. Enquanto isso, Grandfell Cloud Arpeggio Romeu foi entrando cada vez mais fundo na floresta densa, passando entre as árvores sem nenhum destino claro, como se estivesse apenas seguindo o próprio instinto. Por dentro, Lioy observava a situação com um incômodo crescente. Arkon disse que eu podia usar este lugar para treinar, mas tem alguma coisa muito errada aqui. Ele vasculhou a área com os olhos, esperando encontrar algum monstro de nível baixo que pudesse usar para testar as novas habilidades com segurança. Vai que tem algum servo demoníaco por aqui ou algo assim. Pelo menos me dá um monstro simples e elegante. Então, sem aviso nenhum, os instintos de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu gritaram. Perigo! Das sombras emboladas no meio da vegetação, uma fera branca manchada de preto surgiu em absoluto silêncio. O corpo dela era ágil, poderoso e feito para matar. Os olhos queimavam com uma sede de sangue bruta e primordial, do tipo que fazia até o ar parecer mais frio. Era um Platinum Lioyad, nível 300. Lioy tentou usar a habilidade de detecção na mesma hora, esperando encontrar alguma fraqueza escondida ou alguma pista, mas o resultado não mostrou nada que o classificasse como demônio. Esse único fracasso já fez a situação parecer muito pior. O traço de inimigo natural não ativou. O pânico bateu na hora. Droga, eu pedi um servo, não um gato predador gigante. No instante em que ele comparou aquele monstro com o nível atual de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu, 226, o desespero ficou ainda pior. A diferença era de 74 níveis. Os deuses enlouqueceram de vez, foi? Mas medo não existia no vocabulário de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu. Ele encarou a fera com a mesma arrogância gelada de sempre, ficando ereto como se a diferença de nível não significasse absolutamente nada. Você acha mesmo que suas presas são tão magníficas assim para continuar mostrando-elas desse jeito? Sua besta sem vergonha. Com isso, ele puxou a espada num único movimento limpo, e Sword Aura acendeu ao redor da lâmina. Ao mesmo tempo, a dignidade do nobre foi ativada, transformando a confiança já ridícula dele em algo quase insuportável. Eu mesmo vou te ensinar boas maneiras, criatura miserável. As palavras estavam cheias de uma arrogância pura e elevada. A essa altura, a situação já tinha saído tanto do controle que até a atmosfera ao redor dele parecia absurda. Por dentro, Lioy estava surtando. Que buff ridículo é esse afinal? Essa nem é a habilidade certa para uma situação dessas.
Em outra parte da floresta, corpos de monstros estavam empilhados pelo chão, com o sangue encharcando a terra e pintando o caminho com faixas grossas de vermelho. Alguma outra coisa já tinha transformado aquela floresta num verdadeiro matadouro. Todos aqueles monstros tinham sido mortos por uma única pessoa. Era Kiss, a capitã do esquadrão de mercenários sombrios. A unidade dela originalmente tinha 10 membros, mas naquele momento 9 deles não estavam em lugar nenhum, deixando ela completamente sozinha no meio da carnificina. Kiss olhou ao redor confusa, com a expressão ficando mais tensa. Onde diabos todo mundo foi parar? E por que tem tanto monstro reunido num só lugar? Quanto mais ela observava, menos normal aquela área parecia. Será que a gente pegou o caminho errado em algum momento? Então ela avistou Grandfelclaw de Arpegio Romeu no meio do confronto com a besta e se escondeu imediatamente, apagando a própria presença por instinto. Fosse lá o que estivesse acontecendo ali, era perigoso bastante para ela não querer se meter. Aquilo é um Platinum Lioyard, e aquele humano está usando Sword Aura. Ela analisou a cena num instante e estalou a língua em desgosto. Droga, isso está ruim. Muito ruim. Se ele realmente consegue usar Sword Aura, então obviamente é um player promissor nesse mundo de leveling mana. Mas o que está na frente dele é um Platinum Lioyard. Esse monstro é praticamente um boss de campo da região inteira de Yusra Island. Isso não era uma luta justa em nenhum padrão minimamente sensato. No momento em que entendeu o quão desigual aquela luta era, Kiss tomou uma decisão fria e cruel sem deixar as emoções interferirem. Sobreviver vinha primeiro. Sempre vinha. Esquece isso. Uma onda de alívio passou por ela na mesma hora. Ter se movido mais devagar do que os outros acabou salvando ela de ter que enfrentar aquele monstro pessoalmente. Minha melhor opção é correr logo pro reino enquanto esse cara mantém a fera ocupada. Um sorriso torto se espalhou pelo rosto dela ao chegar nessa conclusão. Foi mal, player, mas eu tenho uma promessa para cumprir com o meu pessoal. Na mente dela, o acordo dos mercenários sombrios veio com clareza, se reunir no ponto de encontro em 3 dias, não importava o que acontecesse antes disso. Essa promessa valia mais do que a vida de um estranho qualquer. Depois de sermos arrastados de Arcana para a Terra, nossas vidas miseráveis finalmente deviam melhorar. Era pra gente recomeçar na mina de ouro e viver melhor do que antes. Ao ver a chance de escapar com a própria pele intacta, Kiss até começou a cantarolar de leve enquanto corria. Se eu conseguir garantir território aqui em Yusra, posso voltar a viver como uma nobre de novo. Esse sonho já brilhava bem diante dela. Só me espera. Minha vida de nobre já está quase ao meu alcance. De volta ao campo de batalha, Lioy estava à beira de enlouquecer. Ele puxava o próprio cabelo em puro desespero. Acabou. A gente está completamente ferrado. Mesmo com Sword Aura, a diferença de nível ainda era de 74. E, diferente da luta contra os Seven Deadly Sins, o traço de inimigo natural continuava se recusando a ativar. No coração, ele sussurrou uma oração desesperada. Akshan, por favor. Só dessa vez, eu preciso que você conte essa coisa como um demônio. Eu tô implorando. Ele levou os sentidos ao limite absoluto, tentando acompanhar cada mínima contração dos músculos da besta. Um passo em falso ali significaria ser rasgado e devorado na hora. Grandfelclaw de Arpegio Romeu e Lioyol estavam ambos tensos como uma mola esticada ao extremo. Cada nervo do corpo deles estava gritando. Mas por mais tensos que estivessem, não podiam ficar congelados ali para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém teria que fazer o primeiro movimento. Meus atributos com certeza estão mais altos do que antes, mas manter Sword Aura ativo está drenando meu vigor rápido demais. Então uma faísca de inspiração brilhou na mente dele. É isso. Igual ao tigre voador de antes, se eu usar magia para restringir o caminho de movimento dele, eu consigo controlar o fluxo da luta. Naquele instante, Grandfelclaw de Arpegio Romeu tomou a decisão. Ele testaria tudo de uma vez. Não restava mais tempo para hesitar. Também não havia espaço para dúvidas. A escolha já tinha sido feita. Este é o momento perfeito para testar tudo o que aprendi. Portanto,
receba esta espada da justiça. Por dentro, o coração de Lioi começou a sangrar de vergonha na mesma hora. Alguém ainda fala desse jeito hoje em dia? Sério, quem exatamente você está tentando impressionar agora? Naquele exato instante, o Platinum Lioyard avançou, se lançando direto contra o homem de cabelo prateado como um raio de morte viva. Venha! Grandfell Claude Arpeggio Romeu ficou pronto para receber o ataque de frente, com a lâmina posicionada para o choque. Enquanto isso, por dentro daquela aparência composta, Lioi estava encolhendo de terror e se preparando para o pior. Impossível! Eu vou morrer! Eu realmente vou morrer aqui! Meu Deus, agora acabou mesmo! E eu nem vou ganhar algum seguro trágico por causa disso. Lágrimas escorriam no fundo da alma dele enquanto o pânico engolia o restinho de coragem que ainda tinha. Mãe, pai, minhas irmãs, me desculpem. Seu filho feio, Lioi, está indo embora desse mundo primeiro. A despedida foi tão sincera e tão patética que quase parecia real. Mas então, no instante seguinte, ele congelou completamente ao ver o que tinha acontecido bem na frente dele. Hã? Por que o leopardo já estava caído no chão? Tinha acabado em um instante. Num momento ele estava avançando, e no outro já estava estirado na terra, completamente derrotado. O desfecho foi tão repentino que o cérebro dele mal conseguiu acompanhar. Ele ficou ali, confuso até o fundo da alma. Por quê? Por que aquele leopardo estava se movendo tão devagar quanto uma tartaruga agora há pouco? Comparado ao medo que ele tinha sentido, a realidade diante dele era quase ridiculamente unilateral. Lioi encarou o cadáver da besta sem reação. Não tinha havido vantagem de atributo, e ainda existia uma diferença de 74 níveis, mas a luta terminou em um único golpe. Então a verdade acertou ele de uma vez. Então é isso, esse é o poder esmagador de Sword Aura num mundo de Levering Mana. Não era só forte. Era absurdo. Depois de derrubar aquele inimigo formidável, Grandfell Claude Arpeggio Romeu soltou um resmungo cheio de desprezo elegante. Isso mal serviu para aquecer meus músculos. A frase soou absurdamente estilosa, ainda mais considerando o que tinha acabado de acontecer. Olhando para a barra de energia quase vazia, Lioyol só conseguiu encarar tudo em descrença. Você fala demais para alguém que está praticamente funcionando no resto do resto. A gente precisa descansar, seu idiota. Mais tarde, a cena mudou para o Sky Garden. Finalmente tinha chegado o dia do encontro prometido. Matthew já estava lá, esperando o convidado de honra. Por fora ele parecia composto, mas por baixo daquela calma, a ansiedade fervia em silêncio. Ele estava mais curioso com esse encontro do que queria admitir. Lioyol, o player reconhecido pessoalmente por Marcelo, que tipo de homem ele realmente é? Matthew pensou consigo mesmo. Então um baque pesado ecoou ali perto, anunciando a chegada de alguém antes mesmo da figura aparecer por completo. Só o som já carregava um peso estranho. Grandfell Claude Arpeggio Romeu finalmente surgiu, com passos lentos e pesados, e uma presença naturalmente imponente. Até o simples ato de andar fazia ele parecer alguém que carregava uma pressão própria, como se o espaço ao redor se curvasse de leve para abrir caminho. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, firme e autoritária. Era o tipo de voz que fazia as pessoas ouvirem antes mesmo de pensar em resistir. Você é o Alto Mago? Perguntou ele. O mago respondeu sem demora. Sim, eu sou Matthew Dinka, mago sênior do Círculo de Magia Negra, e você deve ser Lioyol. Enquanto falava, Matthew o estudava em silêncio. Parece que o próprio chão treme sob cada passo que ele dá. Ele realmente é uma existência extraordinária. Então Grandfell Claude Arpeggio Romeu fez uma reverência perfeita, com cada detalhe da etiqueta impecável. Sim. É uma honra conhecê-lo. Embora Matthew parecesse calmo por fora, a mana dentro dele tremia levemente. Enquanto isso, Lioyol estava ocupado lembrando da luta brutal contra a fera e do treinamento cruel que veio antes, tudo isso enquanto sentia a energia afundar cada vez mais. O destino é cruel. Meu corpo inteiro está gritando agora. Eu forcei demais praticando golpes de espada e liberando aura.
Agora meu corpo está tremendo tanto que sinceramente já é um milagre eu ainda estar de pé. Mesmo assim, de algum jeito, reunindo cada restinho de força de vontade que tinha, ele se obrigou a manter a postura nobre de Grandfell. Para suprimir a dor e sustentar a atuação, ele deu mais um passo à frente. Então, que assunto você tem comigo? Matthew gesticulou de forma educada e formal em direção a um assento. Por favor, sente-se primeiro. Mas naquele exato momento, o anel negro no dedo de Matthew começou a brilhar com uma luz estranha e antinatural. Os olhos do mago se arregalaram na hora. Alguma coisa tinha acabado de reagir. Era o Artifact of Resonance, uma ferramenta capaz de medir a sensibilidade de uma pessoa à magia negra. Em menos de um segundo, o anel escureceu completamente, ficando negro como o breu, como se tivesse sido mergulhado na parte mais profunda da noite. A reação estava muito além do normal. Eu nunca vi uma escuridão tão profunda em toda a minha vida. Matthew mal conseguiu colocar as palavras para fora. Ele encarava aquilo em choque absoluto, com a mente lutando para processar o que o artefato estava mostrando. Mesmo sendo um alto mago, aquilo estava além de qualquer coisa que ele esperava. Que tipo de existência monstruosa estava escondida dentro da alma desse homem? A pergunta surgiu na mente de Matthew com medo e fascínio genuínos, porque o que quer que ele estivesse sentindo agora não parecia nem um pouco humano ou comum. A incredulidade se espalhou pelo rosto de Matthew como uma fina camada de gelo, e os olhos dele não saíam de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu nem por um segundo. Do outro lado, Lioy estava lutando pela vida só para continuar em pé e manter a expressão firme em meio ao cansaço esmagador. Um homem estava atordoado pelo que sentiu, enquanto o outro mal conseguia manter o próprio corpo inteiro só na força de vontade. Por que ele está me olhando desse jeito? Pensou Lioy, entrando em pânico por dentro. Nesse ritmo, eu preciso sentar antes de desabar bem aqui na frente dele. Então, sem aviso, uma memória antiga subiu do fundo da mente dele, uma cena amarga de muito antes de qualquer glória, quando ele tinha sido empurrado de cara na terra por um valentão maldoso. A humilhação voltou com uma clareza dolorosa. O valentão tinha olhado para ele com um sorriso torto e cruel. Ah, Mr. Mus, me desculpe. Isso deve ter doído. Mesmo com Mus caído ali na poeira, humilhado e sujo, a zombaria dos colegas ao redor não parou nem por um instante. As risadas deles eram afiadas, casuais e impiedosas. Por que você é tão desastrado? Um deles disse com desprezo escancarado. Não vai me dizer que está pensando em desperdiçar todos aqueles materiais preciosos de novo. Outro riu e completou. Por que você é tão obcecado por essa Cursed Magic primitiva? Até o meu cachorro faria melhor do que você com esse lixo. O desprezo dele só se acumulava, e cada palavra servia para afundá-lo um pouco mais. Que desculpa patética de feitiçaria. Mas nem naquela hora Mui se quebrou. Os olhos dele queimavam com uma determinação teimosa, e em algum lugar por baixo de toda aquela humilhação, uma promessa feroz criou raiz. Ele faria algo grandioso. Uma magia tratada como uma maldição vulgar e mesquinha, um verdadeiro estudioso negaria mesmo o valor dela sem compreendê-la? Eu vou provar o verdadeiro valor dessa magia para cada idiota que riu de mim. E finalmente chegou o dia, no grande salão da academia, quando Matthew ficou diante da multidão para apresentar a obra da própria vida, Dark Magic. Ele explicou a teoria com cuidado meticuloso e depois passou para a demonstração prática. Cada gesto era preciso, cada palavra era deliberada, como se ele estivesse colocando o próprio coração sobre a mesa para a academia inteira julgar. Com apenas uma quantidade controlada de mana, é possível animar um cadáver de forma tão natural que ele parece vivo, explicou ele. Como isso depende de uma fonte de energia diferente da magia convencional, consegue lidar com problemas que fórmulas mágicas comuns nem conseguem tocar. Ele mal tinha terminado quando um grito furioso rasgou o salão como uma lâmina. Absurdo! Os professores de alto escalão sentados na primeira fila explodiram de uma vez, enchendo a câmara com a revolta deles. O que essa abominação está fazendo na nossa academia sagrada? Como você ousa trazer esse lixo para esta conferência? Joguem ele para fora! Some daqui, Matthew! Você finalmente enlouqueceu?
Matthew tentou falar por cima deles, desesperado para defender o próprio trabalho. Não rejeitem isso por puro nojo cego, olhem para a fórmula em si. Olhem para a essência dela. Isso resolve o problema da interferência dimensional que a magia comum não consegue resolver, insistiu ele, se recusando a recuar. Eu encontrei a resposta para a convergência dos mundos. Mas, vendo Matthew continuar defendendo o que eles consideravam heresia, os professores se viraram para o diretor, exigindo um veredito. Senhor, não há motivo para ouvir esse lixo por mais tempo. Por favor, tome uma decisão agora. Não importa o quanto valorize a diversidade de pesquisa, isso já passou de todos os limites. Mesmo com toda a raiva e toda a confusão, o diretor simplesmente continuou calmo. Ignorando completamente o tumulto, ele olhou para Matthew e sorriu com uma gentileza silenciosa. Matthew, você já deu um nome para essa magia? Os professores se mexeram, inquietos, sem acreditar no que estavam ouvindo, mas Archmagé Matthew congelou onde estava. De todo mundo naquele grande salão, só o diretor tinha escolhido realmente escutar. Devagar, ele endireitou as costas, e um senso de dignidade voltou para ele. O corpo inteiro dele tremia de emoção enquanto falava da magia que considerava seu filho espiritual. A partir de hoje, eu a chamarei de Dark Magic. E assim, Dark Magic foi formalmente aceita e também adotada por outros magos. Por um breve momento, parecia que a fé de Matthew finalmente tinha sido recompensada. Mas esse primeiro lampejo de glória não durou muito. Não demorou para Matthew afundar no desespero. Eu realmente acreditei que Dark Magic podia resolver o problema da interferência dimensional. Eu acreditei que finalmente tinha encontrado o caminho adiante. Só que essa esperança começou a apodrecer devagar debaixo do peso do fracasso. Mas um ano inteiro se passou, e minha pesquisa não avançou nem um centímetro. As palavras carregavam a amargura de alguém que esgotou todos os caminhos e viu todos terminarem em silêncio. A frustração dele já tinha se transformado em impotência fazia muito tempo. Então, um ano depois, a Demon Tower apareceu na Terra à medida que a interferência piorava, e Matthew acabou completamente encurralado. A crise que ele queria impedir já estava ali, e ele tinha chegado a um beco sem saída, faminto por qualquer avanço que ainda pudesse fazer diferença. Tem que existir algum jeito de parar isso, ele pensava, uma vez atrás da outra. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Naquela altura, eu estava me afogando em desespero, me destruindo porque não podia fazer nada para impedir a fusão dos mundos. Era o tipo de desespero que esvazia uma pessoa por dentro. Era um estado miserável, mas então ele encontrou Grandfell Claude Arpeggio Romeu, e tudo mudou. Nem no maior exagero da imaginação ele esperava topar com alguém com uma afinidade tão gigantesca e assustadora por Dark Magic. No instante em que sentiu aquilo, uma nova esperança se acendeu dentro dele. Com esse jovem, ele acreditou que talvez finalmente pudesse quebrar os limites que aprisionavam sua pesquisa havia tanto tempo. Grandfell Claude Arpeggio Romeu se sentou com calma, ergueu a xícara de chá e tomou um gole silencioso antes de falar com uma voz fria e medida. Rai Magé, a luz no seu anel tem algo a ver com o assunto que queria discutir hoje? O tom era educado, mas distante o bastante para lembrar Matthew exatamente quem estava controlando o ritmo da conversa.